Quando eu era criança, tinha uns 7, 8, 9 anos por aí, meu pai fazia uma brincadeira comigo que se chamava Já Pensei. Eu não sei se ele inventou ou se essa brincadeira já existe, mas isso ocupava muito das minhas manhãs, assim. E aí, um tinha que pensar em alguma coisa e o outro tinha que adivinhar. E a primeira pergunta que meu pai sempre fazia era: é mineral, vegetal ou animal? Essa era uma divisão de mundo, uma primeira divisão de mundo para saber do que se tratava o que eu ou o que a gente tinha pensado. Para essa exposição, A Pele da Terra, eu me alimentei muito de muitas referências bastante diversas entre si. Leituras, filmes, interlocução com pessoas, acho que tudo isso é bem importante para mim. E dentre muitos livros que me foram importantes, acho que para constituir todo esse universo dessa exposição, tem 3 livros que foram bem importantes para mim. Um deles é Geontologias, um hacking para o liberalismo tardio, da Povinelli. O outro que foi fundamental para mim é A Maquinação do Mundo, o Drummond e a Mineração, do Wisnik. Também O Mundo Subterrâneo, do Robert Macfarlane, uma viagem pelas profundezas do tempo. Acho que todas essas leituras me fizeram refletir sobre como a gente produz linguagem. Como a linguagem dá contorno para a nossa compreensão de mundo. E como a linguagem dá contorno para a nossa ação no mundo. E nesse sentido, existe uma certa governança de como que a gente produz imagens sobre a Terra ou sobre o solo, narrativas sobre a Terra e o solo. Então, essa exposição caminha um pouco por aí. No Geontologias, a apresentação do livro já diz: o conceito de vida é a pele que vivenciamos como nossa. Então, se a gente tem que trazer para o nosso léxico para a gente poder compreender melhor alguma coisa ou para poder ter algum afeto sobre alguma coisa, então essa exposição se chama A Pele da Terra. Para que a gente possa entender, talvez, no caso aqui da exposição, o perímetro da galeria como a pele da terra. Quando a gente chega na exposição, para mim existe um caminho que a gente chega pelas estratigrafias. Estratigrafia são os estudos dos estratos. Então a gente tem uma composição de caixas de acrílico, onde a gente tem fotografias e a gente tem também materiais. Materiais como pedra de salgema, que eu peguei numa mina em Lulé, em Portugal, metais, e a gente tem as caixinhas descontinuadas do Museu Geológico de Lisboa. Essas caixinhas foram feitas à mão e cada cor delas refere-se a um período geológico. Isso é uma maneira de catalogar o tempo. Então a gente já tem aí uma certa dimensão também de refletir sobre como a gente organiza o tempo
e como a gente, consequentemente, organiza o mundo. Consequentemente, como que a gente organiza o nosso pensamento e a nossa maneira de conhecer o mundo. A gente é convidado, então, primeiro a passar o olho nessa composição de paisagens. Depois a gente passa a mão e aí a gente tem uma coisa corporal também, porque a gente pode mover essas caixas de acrílico que têm dimensões e pesos diferentes. E é como se fosse um certo revirar o nosso próprio solo. É um solo comum, mas também pode ser lido como o nosso próprio solo interior. Então, nessa obra, nas estratigrafias, a gente tem essa sequência dessas caixas que a gente pode tirar, remexer, recompor, recombinar essas imagens e esses materiais. E aí a gente vai criando novas camadas de significados. Isso tudo tem relação com a speaker, que está logo em cima dessas caixas de acrílico. Essa speaker é uma speaker direcional. Essa speaker é como se fosse para mim uma materialização sonora do ferro. O som que sai dela é um som incômodo, mas esse som é o som de metais sendo friccionados no gelo seco. Se você coloca ela numa determinada posição aqui, você consegue ouvir o som da speaker que bate aqui e reflete para cá. E aí parece que o som está vindo da própria peça. Você consegue ouvir o som vindo da própria terra que está ali retratada. Então a gente tem essa speaker, né, aqui em cima, que cria essa relação som e solos, e que também para mim pode ser uma certa leitura dos sinos das cidades, dos sinos que ditam tempo. A gente está falando aqui de camadas de tempos. A impressora imprime poemas do Drummond, que é esse poeta mineiro de Itabira, que é uma cidadezinha pequenininha, que aparentemente não tem muita importância, né? Que é essa eta vida besta, essa vida da vendinha, do tutu-caramujo, mas que são poemas que vão, na verdade, expressando a partir do local, a partir da história pessoal, a partir do sensível, vai mostrando toda uma mudança geopolítica, geoeconômica. Nesse sentido, então, a gente tem a impressão dos poemas dele, mas como a exposição tem um arco de 2 meses, os poemas eles vão sendo contaminados. No meio da exposição, deixou de ser o poema do Drummond. É no formato poema do Drummond, mas é o texto da ESG da Vale, que é uma das maiores mineradoras do mundo. Quem explorou o Pico do Cauê, por exemplo, em Itabira. Mas depois ele volta a ser Drummond. E outro elemento dessa obra, dessa impressora, é que ela só imprime a partir das altas das ações na Bolsa de Valores da própria Vale. Essa impressora ela está numa caixa de chapas de ferro, é uma caixa que flutua e ao mesmo tempo tem um peso de metais e pedra embaixo.
E ela vai formando essa montanha aqui de papéis, que são esses poemas que começam em Drummond e que vão sendo contaminados. Tudo isso vem muito de uma leitura que para mim foi muito importante, que é A Maquinação do Mundo, do Wisnik. E aí a gente tem então essa montanha de ferro no final da exposição. E aí você é convidado a circular essa montanha para entender o que é essa peça. E aí quando você chega atrás dela, quando você contorna essa montanha de ferro, né, geométrica, ela tem um furo bem na altura dos olhos. E isso te convida a olhar o que tem dentro. E dentro você vai encontrar, primeiro, um jato de fumaça, e aí você tem projetado a fotografia do Pico do Cauê, que é a montanha de Itabira, que foi explorada principalmente durante mais ou menos os anos 40. É uma imagem que você não consegue muito bem remontar essa imagem. Ela tem mesmo esse caráter fantasmagórico, porque o fantasma é aquilo que a gente não conseguiu elaborar muito bem ainda. Quando a gente elabora, deixa de assombrar, deixa de ser fantasma. Você tem uma presença pela ausência. Parafraseando Wisnik, é como se fosse um sonho rochoso mineral. Mas uma coisa muito importante, eu acho, sobre essa montanha, dá uma outra dimensão para ela, para além dela não existir mais na paisagem, é a questão de que no pico de exploração dela, que era ferro, o ferro saía da montanha, era despejado em caminhões, os caminhões seguiam até o trem levava essas pedras de ferro até o litoral do Brasil, e do litoral do Brasil elas pegavam um navio e iam para a Inglaterra. E na Inglaterra elas viraram munição para a Segunda Guerra Mundial. Olha a escala dessa cidadezinha tão pequenininha. Essa exposição ela é um marco importante na trajetória da galeria, pois ela traz uma nova proposta de interação para o público. Ela demanda uma certa curiosidade do público em descobrir os detalhes sutis da exposição em si, das obras em si, em escavar e tentar investigar mesmo o que eles estão encontrando aqui. Por ela ter esse caráter instalativo, ela é muito sensorial. Eu acho que esse foi o principal motivo que eu me interessei muito de realizar essa exposição aqui. Também oferecer para o público, encorajar o público que vem visitar a repensar o próprio espaço expositivo, como que eles estão se relacionando com o espaço galeria. Não tem nada na parede, as coisas estão no chão, as coisas estão flutuando. Então, como que a gente faz isso de uma maneira intimista, que não intimida, mas só que ela aproxima, que ela convida. A curadoria da Sofia foi fundamental para que essa exposição se tornasse o que ela se tornou, porque ela demandou muito uma proximidade entre curador e artista. Acho que a Sofia fez isso de uma maneira assim brilhante. Ela conseguiu entender o que a Natália estava propondo, mas também ela deixou partes dessa pesquisa por serem desvendadas ainda pelo público. Então eu acho que essa curadoria muito próxima, muito sensível, muito intuitiva, e a relação das duas foi assim mesmo que o que fez a exposição nascer e ter esse caráter muito, muito sensível.
contextualizada na cidade, há um movimento à procura de qualquer coisa lá fora, que é que mais é que está lá fora, do que é que a cidade depende. O conceito de pele em relação à terra, como ela aparece no título, vem desta ideia da pele ser duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, o órgão que faz essa separação entre nós como um organismo separado dos outros, não é? Mas que também é o órgão que permite que esse corpo, essa substância contida num só, consiga comunicar com o que está fora de si. Então, um dos aspectos que eu acho que é importante salientar também em relação à prática da Natália é que ela tem uma facilidade enorme de misturar várias linguagens e expressões artísticas, que também é uma coisa muito visível no trabalho que vemos aqui. Temos poesia, temos a inteligência artificial, temos imagens de arquivo, temos fotografias, temos objetos encontrados, temos som. Então, toda esta junção de várias linguagens e de vários mídias faz com que seja uma exposição que traz muitas formas também de aproximação a estas questões que ela coloca.